fidelidade de vocês para com a salvação de vocês e o crescimento de vocês. A gente tem compromisso inadiável de ir com a família para um restaurante, para um shopping, para uma viagem, né? É um compromisso inadiável que nós temos com o lado social da gente. Da mesma forma, a gente tem que ter esta consciência da nossa responsabilidade espiritual. Uma hora dessa, a gente vai necessitar de gordura espiritual, reservas. E como isso aqui faz bem a gente, né? Por exemplo, a aula de hoje, vocês com certeza irão dissipar dúvidas que o grupo social não cristão levanta e nos questiona. E o tema é exatamente este: um ato da criação que conduz o dom da salvação. A salvação só é legítima por causa do pecado. A salvação só é necessária por causa da finitude do ser humano. E a história da humanidade é composta por dois espetaculares fenômenos inexplicáveis, que é impossível não chamarmos de milagre. O primeiro é o ato criador de Deus ao fazer o homem, feito do pó da terra. E esta construção tem mexido com a inteligência e com a imaginação humana. Por exemplo, a ciência por séculos pesquisam e não tem sido suficiente as pesquisas, tentando conseguir entender ou até mesmo reproduzir a formação desse sujeito. Nós terminamos o século XX dizendo para todos que iríamos construir um homem no laboratório. E já esquecemos este tema, porque não deu certo, né? Em 1967, um biólogo químico americano chamado George Hall, ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, ele disse o seguinte: a mais complicada máquina inventada pelo homem não passa de um pequeno brinquedo dos mais simples organismos vivos que Deus construiu. Ele estava dizendo que, por mais sofisticada que fosse uma máquina, que o homem com a sua inteligência viesse descobrir e pôr em funcionamento, não chega aos pés deste organismo vivo que funciona, chamado ser humano. É incrível observar como Moisés, sem nenhum conhecimento teórico sobre química, relata que a matéria-prima utilizada por Deus para a formação desse homem foi o pó. Gênesis 3:19 está escrito isto. Gênesis 3:19, veja o que está escrito: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Esta é a realidade humana. Até que te tornes ou voltes para a terra, porque dela você foi tomado. Aí vem a definição de quem somos: és pó, e ao pó te tornarás. Então vem a ciência e chancela que os átomos que formam o pó da terra também estão presentes no corpo destes seres humanos. Agora, é uma declaração pública da própria ciência, dizendo que material químico existente no pó da terra é encontrado no corpo humano. E são esses materiais: cálcio, cloro, cobre, cromo, enxofre, ferro, fósforo, iodo, magnésio, manganês, potássio, selênio, zinco.
não é tão peculiar ao nosso conhecimento, esse material químico. Pós-Covid, o mundo endoidou para trazer ao corpo humano todos esses elementos químicos. Sim ou não? Todos nós, principalmente na melhor idade, estamos repondo esses suplementos em nossa dieta. É ou não é? Sim ou não? Quem é que não conhece o magnésio, o selênio, o zinco, não é? Estamos todos com algum recipiente em casa com esses suplementos. Engraçado, não? Que são os mesmos que tem no pó da terra. E então, né? Observas assim que a nossa origem é toda do solo. Isso sem se falar nos elementos químicos que nos compõem. O mais importante deles, a água, né? Porque a água, a molécula mais abundante da matéria viva. Não é à toa que a ciência diz que 70% do corpo humano é líquida. Não é? É líquido. O que denota que fomos criados num ambiente aquoso, que em suas composições atômicas contém 4 elementos químicos principais: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. A gente pode viver sem esses 4, essas 4 composições atômicas? Não podemos. Como negar isso? E por que depreciar esse processo, esse projeto? E por que sermos tão exaltados e prepotentes? Por que não reconhecermos que somos finitos, passageiros? Para que tanta vaidade? Para que tanta exaltação? Por que tanta quebra desta unidade relacional, vertical, criador, criatura? Quando a gente passa a entender este processo, é para a gente ser mais humilde, mais simples. Entender que somos sim dependentes de uma força superior, de uma energia divina, e que devemos andar as 24 horas do dia totalmente voltado para ouvi-lo, para atendê-lo, para obedecê-lo. Sim ou não? Percebe-se que a formação do homem, só com esses componentes do solo e dos químicos, não lhe trouxe vida. Interessante é que a Bíblia diz em Gênesis 2:7, que só essa composição não nos deu vida. Éramos pó, barro. Sim? Veja o que acontece. Gênesis 2:7, há uma introjetação, uma inoculação de algo diferente, para tornar estes materiais químicos vivos. O Senhor Deus, o Criador, coloca dentro deste homem o fôlego. O Senhor sopra. Se o Senhor sopra, esse ser humano agora não é mais só uma composição de pó, de barro, de matéria. Agora ele tem um caráter divino. Presta atenção, ele tem um caráter divino. Aí você entende por que Deus diz: olha, vamos fazer você a nossa imagem e a nossa semelhança, isto é, com os nossos atributos, com o nosso caráter. Produtor de virtudes, é uma redundância que eu vou falar, mas de virtudes virtuosas, que montará o grupo social para construir e dominar e administrar a terra. Por desobedecermos este fôlego, este hálito de Deus, usando indevidamente, nós nos destruímos. Por que o planeta está em destruição? Por que os homens são de uma índole má? Por que até mesmo nós evangélicos, que temos o dom de Deus, o amor de Deus, somos complicados? Porque não basta só conhecer, precisa viver unido. Não basta só saber, precisa exercitar o saber. Não basta só descobrir, precisa ter uma vivência.
com este Deus. Então vem a pergunta: de que é feito o ar atmosférico? De que elementos químicos ele é constituído? Ora, ele é formado de nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Como negar então que fomos feitos do pó? Não é à toa que Paulo nos diz em Romanos 11:36. Veja o que Paulo diz em Romanos 11:36. Porque dele, Deus, e para ele e por ele são todas as coisas. Então, todas as coisas deva dar glória a ele eternamente. Deva agradecer, deva servir, deva exaltá-lo, honrá-lo, enaltecê-lo. O que é que nós fazemos? Usurpamos o poder dele, negligenciamos. Compreende esta relação que eu estou querendo que você entenda? Você já observou que nós pais ficamos sofridos e doentes quando o filho é ingrato? Sim ou não? Sim, nós ficamos insatisfeitos. E olha que somos barro, somos inconsequentes, somos falidos, finitos, temporais. Mas não há coisa mais dolorosa do que uma filha ingrata, um filho ingrato. Ora, como exigir gratidão, glória, reconhecimento, se somos pó? E se a gente exige que o filho e a filha seja grata, e o que dizer da nossa relação com aquele que nos inventou, que nos criou, que nos fez, que nos mantém vivo? Porque se ele extrai este fôlego de vida que está em nós, a gente volta ao pó. E é tão bom estar aqui, olhando, conhecendo, ouvindo, vendo, se alimentando. Sim ou não? É gostoso, ninguém pode negar que isso aqui é muito bom. Com todas as atividades desafiosas, com todas as adversidades, isso aqui é muito bom. Então a Bíblia aborda nossa estrutura primitiva. Veja como a Bíblia aborda a nossa estrutura primitiva de uma forma tão extraordinária, que não dá para a gente ficar questionando com cientista nem com professor de filosofia. Veja o que está em Jó, capítulo 4, versículo 19. Jó diz que nós somos fundados no pó. Jó 4:19. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, o pó, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça, sem nenhum valor, sem nenhuma importância. E quem é que dá valor? Quem é que dá importância a este ser que foi criado? A imagem de quem? A semelhança de quem? Observe que a nossa existência depende dele, o nosso significado depende dele, as nossas atividades dependem dele. Em outras palavras, a Bíblia explica que nós fomos criados para glorificá-lo, exaltá-lo, honrá-lo, enaltecê-lo, agradecê-lo, louvá-lo. Mas nós falhamos nessa relação, bendito seja o Senhor. Nós não somos nada. Veja o que diz Salomão em Eclesiastes 12:7. Aí ele traz uma lei que é uma lei que ninguém pode desfazer. E o pó volte à terra, o homem volte à terra, como era. Só que dentro deste invólucro de pó tem um espírito que precisa voltar porque foi doado por ele. E aí como é que esse espírito administrou esse pó para chegar lá e dar o relatório? Não, o pó se comportou, o pó reconheceu. E aí, pó, bonitona, bonitão, ricona, ricão, grandona, grandão, vaidosa, vaidoso. E aí? E aí? Como este espírito está tendo a liberdade de administrar esse pó, que deseja as coisas daqui da terra? Já observou que a nossa tendência é para gostar daqui? Uma certa ocasião perguntei a um professor de biologia e o que era que tinha na gente. Por exemplo, nós nascemos na capital, né? Eu e vocês, todos nós nascemos na área urbana, chamada área urbana, mas nos fascina uma imagem no interior, não é não? Sim ou não? Sim ou não?
A gente fica se olhando, nos fascina uma fazenda, um sítio, é ou não é? Vocês já observaram que todo sujeito no Brasil, que quando fica rico, o primeiro sonho dele é comprar o quê? É o quê? Uma fazenda. O que é isso? Ele me explicou o seguinte, é a tendência humana, porque ele veio de lá. Então a gente não esquece jamais a nossa origem. Por isso que temos essa tendência de estarmos inclinando, diz Paulo em Romanos capítulo 8, que aqueles que se inclinam para a carne, só se alimentam da carne, que é o pó. Que são esses mecanismos químicos que eu acabei de falar, selênio, zinco. O que significa isso dentro do reino espiritual? Né? Pecado, fofoca, comportamentos indecentes, condutas más. São os alimentos da carne. Aí o que é que Paulo diz? Se incline para o Espírito, para você ter vida. Isto é, se incline para o Espírito para administrar essa tendência inferior. Aí veja o que é que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Pense nas coisas de cima, para de pensar nas coisas de baixo. Mas não só pense, se esforce e vá buscar. Assim como você vive buscando as coisas daqui, se esforce. Aí, pastor, então a gente nunca vai possuir nada, nunca vai ter nada, nunca vai desejar nada. Tem que buscar, tem que possuir, tem que ter, tem que desejar. Administrado por esta luz, por este fôlego que recebemos de Deus, que vê, que percebe, que sabe, que conhece e que tem competência para administrar. Você já observou que nós evangélicos, na hora que a gente começa a ganhar dinheiro, que compra um carro bom, a primeira coisa que a gente sacrifica é a igreja? Começa a sobrar dinheiro, a primeira coisa que a gente sacrifica é o evangelho? Não, eu preciso viajar, eu preciso viver a vida. Bem, e estar no reino de Deus não é viver? Jesus disse para Nicodemos: meu amigo, se você não nascer de novo, se você não remodelar, reformar a tua estrutura de pó, você não vai entrar nem ver o reino. Você precisa nascer. Em outras palavras, você precisa ter competência, capacidade para administrar a tua roupa, teu carro, tua casa, tua família, teus negócios. E quanto mais você tem estrutura para administrar, mais eu faço crescer. Mateus 6,33, busque primeiro essa estrutura espiritual, essa dimensão, e as outras coisas eu não dou não, eu acrescento, é a promessa, bendito seja o Senhor. Buscai em primeiro lugar o meu reino. Em outras palavras, valorize o que é eterno, valorize o que é eterno. Isso aí que é passageiro, passa já, valorize o que é eterno. Porque você valorizando o que é eterno, eu prometo saúde no que é efêmero, no que é passageiro. Compreende? Aí ele diz, porque a atividade chamada pecado vai gerar precocemente a ceifa, a morte da saúde, dos valores, das relações, né? Da família, dos negócios. Ontem fui inaugurar a loja linda do nosso irmão Cleilton, ali na Praça da Lagoinha, né? Loja grande, bonita, e Deus me deu uma palavra muito bonita ontem, e eu voltei pensativo naquela palavra que Deus me deu, que é a realidade. Se você administrar tudo aquilo que Deus acredita que você sabe fazer, e te dá este dom, te dá esta oportunidade, e você reconhece que é Ele que manda o cliente, que manda o freguês, que manda a receita, que manda o dinheiro, que manda a saúde para você, você reconhecendo que você é apenas o mordomo, o gerente, o dono é Ele, o presidente é Ele, o governo é dele, não tem como dar errado. Na hora em que eu disse para o Senhor, tu me chamaste no ventre da minha mãe, eu vou fazer o teu evangelho sem pensar em usar o evangelho para barganha pessoal. Já se foram 45 anos. E quantos usaram do chamado e não da escolha, e se autofizeram apóstolos, bispos, pastores, e hoje já não estão? Porque se apossam do reino espiritual com propósito de benefício pessoal. Não funciona. Ninguém engana Deus.
Isso é um negócio muito interessante, esse dom. Esse dom é a gente reconhecendo que Ele é o príncipe, que Ele é o rei. Nós somos súditos. Neste reino não funciona eu ser mais inteligente do que os outros. Não funciona eu interpretar a palavra de acordo com os meus conceitos, com as minhas motivações, com a minha forma de pensar, de ser, de agir. Não funciona. Nós estamos cheios na internet de pregadores que falam espetacularmente bonito e até confunde a gente. Mas observa o currículo deles, prosperam aonde? Um dia levaram Paulo à presença do rei Agripa para ser julgado, porque o cara estava fazendo uma revolução no mundo primitivo. As pessoas estavam abandonando o judaísmo, correndo para Paulo, e levaram Paulo à presença do rei, e o julgamento foi: você vai ser julgado. Aí o rei levanta e diz: vamos fazer o seguinte, deixa esse homem aí. A gente sabe que ele é imbatível no discurso, na oratória, no conhecimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: se tudo que ele está fazendo é de Deus, vai crescer, vai desenvolver, vai avançar. Porém, se tudo isso que ele está fazendo é só enganação, fumaça, vai já acabar. Olha onde chegou. E o que é que Paulo diz em Filipenses? Tudo aquilo que eu achava, que eu meditava, que eu defendia, que eu criava, que eu estudava, que eu analisava, esterco. Apanhei de um homem que não tinha diploma nem anel, não se sabe onde ele se formou, só se sabe que quando ele falava a coisa acontecia. Reino de Deus não é ideologia, não é filosofia, não é conceito, não é teoria, não é inteligência, não é ciência, não é. Reino de Deus é uma atividade, é o fôlego de Deus, ó. É o hálito de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, a revolução espiritual de Deus sobre o barro. Nós somos o barro, Ele é o oleiro, diz Jeremias no capítulo 18. Tão fácil isso. Tão fácil isso. Mas veja o que diz Isaías no capítulo 64, versículo 8. Dizendo que nós somos o barro, só Ele é o oleiro. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Se é Pai, foi o Criador. Se é o Criador, não existíamos antes dEle. Não foi por isso que José no Egito pediu ao rei: eu posso trazer o meu pai aqui, que eu descobri que ele ainda está vivo, meu velho pai. E Faraó disse: manda trazer. E José, o governador do Egito, o homem poderoso, quando lá vem o velho Jacó, ele se abaixou para reverenciar e pedir a bênção. E as palavras: eu estou aqui porque você me fez. Em outras palavras, dizia José: eu estou aqui porque eu sou semente tua. E o que é que nós somos do reino espiritual? Não é semente do Senhor? Por que a gente vai acreditar em cabeças que nós não sabemos se são pensantes, se são realmente intelectuais? O evangelho está destruído, está estragado por culpa do barro. Que nós estamos querendo sair do oleiro, do barreiro. Nós iniciamos as obras aqui do dormitório, do alojamento. E a máquina da igreja está trabalhando, cavando os fundamentos, as fundações. Aconteceu um caso interessante. O barro que foi tirado daquele local cavado, a gente vai trazer de volta e ele não cabe mais lá. É que pode. Rapaz, mas não é o mesmo barro que estava aí? Por que ele não cabe aí? Não é interessante, sim ou não? Porque tudo que é original e é mexido, perde sua originalidade. A originalidade da espiritualidade começa no céu, passa por Abraão, Moisés, chega em Jesus, Espírito Santo e a igreja.
Simples assim, não precisa inventar, porque eu acho que o evangelho é isso, porque eu acho que Deus é isso, porque eu acho que Jesus Cristo é isso. Tem tanta gente dizendo que Jesus não vai mais voltar, que dízimo não é verdade. É um demônio destruidor do reino de Deus. Eu estou com 65 anos e pelo menos 45 anos eu acompanho esse Brasil, com homens e mulheres se levantando contra o evangelho, contra o Espírito Santo, contra os dons espirituais, contra a revelação. Eu hoje soltei no grupo dos obreiros uma revelação, uma profecia de uma pessoa simples que eu nunca nem conheci. Aquela profecia foi em 74, está com 51 anos. Gente, é fora de série. Um homem estava no culto, chamado João, era o pastor, e Deus o toma em profecia e começa a falar, 51 anos atrás, tudo que está acontecendo hoje no nosso tempo. Aquele homem foi fantástico, simples. Falou dessa cultura destruidora, que há 51 anos atrás, em 1974, eu tinha 14 anos, a gente sequer ouvia falar em mudança de comportamento e de conduta biológica. Naquele tempo, 74, mulher não usava calça comprida. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu estava no muro da minha casa, da nossa casa, meu pai, meus irmãos, e passou uma mulher de calça comprida. Meu pai, entra para dentro, entra. Porque era uma sociedade pura. Mas Deus usa aquele pastor dizendo, eis que vai, está aí, os pastores estão com a profecia que eu coloquei no grupo dos diáconos, no grupo do louvor, para todos verem. Quem eram aqueles homens que sequer sabiam escrever? Porque o reino espiritual não passa por caneta, não passa por diploma, não passa por faculdade, não passa por academia, passa pela vida, pelo coração contrito, com aquele que respirou em nós a vida. Bendito seja o Senhor para sempre. Entenda isso. Não é fazendo apologia ao não conhecimento, não é nada disso, isso é necessário. Eu estou separando as coisas. Por isso que Jesus usou Paulo. Jesus salvou Paulo para pregar para os gentios. Quem eram os gentios? Os filósofos, os entendidos. Aí Jesus salva Pedro para falar para o bicho bruto. Pedro, mão grossa, vai pregar para pescador, para agricultor, fica aí. E Paulo, vai para onde? Você vai pregar para os intelectuais. O Senhor também sabe fazer a diferenciação e a divisão. Mas não significa dizer que o reino de Deus é isto. Precisamos nos diminuir e entender que somos pó. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 15 e 47. Ele diz que o primeiro homem foi criado do pó da terra. O primeiro homem da terra é terreno, é daqui de baixo. Se faz necessário aparecer o segundo homem, que é Cristo, que é do céu. Aí ele vem e insere neste primeiro homem o reino espiritual. E Paulo entende isso e escreve em 2 Coríntios 5,17: quem vive nesse Cristo, nova. Você sabe que tudo que é novo cheira novo, é apreciável, é bonito, ou não? Sim ou não? Nós estamos com a onda de carros antigos no Brasil, igual nos Estados Unidos. Está uma onda. Já mexe aí com 2 bilhões de reais. Mas observe que eles não são estragados. Tem oficinas especialíssimas para pegar os carros e deixa brilhando como um espelho. Aí aprecia todo mundo, deixa todo mundo, rapaz, que carro é esse, que carro é esse? Porque tudo que é novo chama a atenção, é desejado, é apreciado, sim ou não? Entendeu o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, olha, se eu renovar o meu guarda-roupa, minha vestimenta, não estou falando de vestimenta, pano, tecido, caráter, conduta, comportamento, se eu renovar os móveis da minha alma, linguagem, né? Essa semana eu estive em uma audiência, em uma
uma repartição jurídica do nosso estado. Probleminha aqui, e tive que ir. E foi muito tenso, porque não foi só eu, foi eu e mais doutor João e mais outra pessoa. Aí eu fui o último. E todos que foram tensos, nervosos, e me deixaram por último. Eu digo, deixa comigo. Pastor, o que é que você vai falar? Nada. O senhor quer que a gente vá com o senhor, da advogado? Não, não precisa não. Deixa que eu vou só. Mas eles não deixaram e foram 2 comigo. E quando chegou naquele local, a autoridade que ia me ouvir, olhou assim e disse, para que tanta gente aqui? Vai ter briga aqui? E eu calado estava, calado fiquei, né? Não vou dizer qual foi a minha análise sobre isto. Aí quando eu entrei, sentei, ele fez uma pergunta. Aí a metralhadora do céu, 20 minutos falando, 20, e ele olhando para mim. O que é que eu falei? Falei o que é o evangelho, falei o que é a igreja, falei o que vocês fazem. E comecei. Aí ele cruzou a perna, botou a mão no queixo. E cadê as perguntas da audiência? Só ficou de uma. A resultado, ele disse assim, eu compreendo. Escuta essa palavra que ele disse. Eu compreendo. O senhor é um homem que está bem aqui, ó. Então jamais poderemos ver isto pelo ângulo daqui, ó. Levantou-se, queria conhecer o senhor. Eu sabia que você queria me conhecer. Dei Bíblia de presente, chamei para tomar um café comigo, vim assistir um culto. Eu fui educado, ficou desarmado. Você esperava que eu ia chegar lá? Não aceito! Que é isso, irmão? Nós temos um juiz, nós temos um advogado, segundo 1 João capítulo 2, filhinho, se tiver algum problema, tem um advogado junto com o pai que resolve as questões, bendito seja o Senhor para sempre. Isso é evangelho, isso é evangelho. Nós temos que nos apresentar como luz, né? Estou entendendo, sim ou não? Diga comigo, eu sou um barro. Não, eu sou um barro diferenciado. Bendito seja o Senhor para sempre. Diferenciado, gente. Nós não somos só o barro, nós temos algo muito mais importante. E qual finalidade é a criação do homem? O que diz o manual da criação, que é a Bíblia? Bem, o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador, atributos morais, para glorificá-lo, administrar a terra e as outras criaturas, vivendo uma vida de relacionamento e serviço a Deus. Nós temos que ter os filhos melhores do que os filhos lá de fora. Temos que ser as pessoas mais inteligentes, mais estudadas. Temos que ser as pessoas mais bem profissionais. Nós temos uma crise cristã no Brasil, detectada aonde? Nas nossas relações pessoais e interrelacionais. Nós não somos bons alunos, nós não somos bons profissionais. Nós não estamos sendo cabeça. Que a ideologia e a cultura acabe com a mão de obra lá fora, mas crente é para trabalhar. Não é para faltar mão de obra nas empresas evangélicas, porque nós não somos parceiros dessa cultura que está aí. Eu tenho que ser uma boa costureira e tenho que ficar perguntando às irmãs donas de confecção, o que é que tem para me fazer? Nós temos que ser bons padeiros, ligar para o dono da padaria evangélica, tem vaga aí? Nós temos que ser bons tesoureiros nas indústrias em que somos classificados como pessoas fiéis. Eu sou um bom tesoureiro e guarda ética e respeito lá na empresa. Nós somos diferentes, irmão. Mas nós não estamos. Estamos sendo os piores alunos. Estamos sendo os piores funcionários. Estamos sendo os piores crentes, é brigando no estacionamento, e é mal com o outro, é puxando o tapete do outro, é bisbilhotando a vida do outro. Estamos mais para sal sem essência do que sal com sabor.
Temos muito mais briga de pastores do que pregação do evangelho. Por quê? Porque o barro está sem vida, está só soltando poeira e asfixiando as pessoas. Não seja poeira, não asfixie ninguém, não engasgue ninguém. Seja um barro molhado, construído boneco, e o sopro de Deus esteja na sua vida, na minha vida, na sua vida, em todas as nossas